Veja, quando o povo acabou de passar aí do Egito, que eles atravessam tudo que tem que atravessar, a Bíblia diz que eles chegam num lugar chamado, qual lugar? Gigal. O que significa a palavra Gigal? Sacrifício, encontro. Mas a palavra Gigal no hebraico significa o quê? É círculo de pedra. Então, em Gigal, Deus levou o povo a um portal. Era ali que Deus queria. E não foi ali que houve o sacrifício? Que sacrifício? Os prepúsculos, os cortes, os sacrifícios. Porque se não tem sangue, não tem sacrifício. Então, para se abrir portais, tem sacrifício. Então, há sacrifício com flor de farinha, há sacrifício com frutas, mas o maior sacrifício que abre qualquer tipo de portal e que leva você onde você quiser é o sacrifício de sangue. Por isso que algumas outras religiões usam até hoje o sangue. Sim. E o nosso portal não precisa mais de usar sangue porque o sangue de Cristo continua para sempre. Ele é a porta. Então o intuito do portal é esse. É você levar o homem a dimensões que o homem tem curiosidade de conhecer e vai conhecer. E vamos lá então. E já aconteceu de Deus te levar em algum portal? Você lembra a primeira vez que você passou por um portal e como foi? A primeira vez que eu passei por um portal, eu estava dentro da empresa onde eu trabalhava e eu tinha entrado no momento de descanso. Eu tinha feito meus trabalhos todos e entrei na minha hora de descanso. E estava deitado no chão e eu vi o meu espírito sair de mim. O meu espírito saía de mim. E o Senhor me levava ao portão principal da empresa. E eu via lá naquele portão principal, eu vi um segurança. Eu nunca fui te falar com ele. E o Senhor dizia para mim assim, vai até ele. Mas eu tinha que atravessar e sair de onde eu estava para poder ir até ele e chegar naquele portal que ele estava. Automaticamente eu não saí físico, mas eu fui andando pelo Espírito até ele. Então Deus me fez atravessar esse portal e eu fui até ele. E o que Deus mandou falar para ele, eu falei. Quando Deus me trouxe de volta para o meu corpo, porque eu saí da dimensão que eu estava dentro da empresa e fui numa outra dimensão onde estava aquela pessoa. Quando eu voltei, que eu voltei para o meu corpo ali e que eu despertei do que eu estava, o Senhor falou assim, agora vai até ele, porque eu já te mostrei quem é. E quando eu fui até ele, que cheguei até aquele segurança no portão, ele disse assim, eu já estava te esperando. Meu Deus. Que coisa, meu amigão. Então isso são portas, você não tem como atravessar nenhum lugar. Para mim entrar na sua casa eu tive que passar pela primeira porta, que é o teu portão. Depois eu tive que entrar nessa outra porta para entrar aqui dentro. Então para todos os lugares que você for, tem uma porta. Não somente uma porta física, mas tem uma porta espiritual. Vamos lá, Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Aí ele começa a dizer assim, levantai, ó portas, as vossas entradas. Ora aqui, que portas são essas? Então quantas portas e quantas dimensões e quantos mundos Jesus não teve que passar para chegar até o céu? E quando ele chega no céu, então me faz entender que existe um grande portão lá dentro. E ninguém entra se não for permitido e se não for anunciado. Então alguém está dizendo, levantai, ó portas, as vossas entradas. Por que eu devo levantar a porta? Porque entra o Rei da Glória. E alguém está dizendo, quem é esse Rei da Glória? Então tem que ter toda uma explicação para que essa pessoa entre onde você quer entrar. Acesso. Jesus disse, eu sou acesso. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o acesso para onde você quer ir. Aonde você quer ir, eu te levo. Tanto no físico como no espiritual. É por isso que ninguém vai ao Pai se não for ele. Se não passar por ele. Ele é a porta. Ele é a porta.
Então, os nossos adversários espirituais, eles têm o conhecimento de tudo isso, por isso que eles abrem caminho para outros passarem, por isso que é mais fácil por eles, entre aspas. As pessoas só não entendem que o preço com eles é maior, e com Jesus não tem preço, porque o preço Jesus pagou. Então essas pessoas entendem que quanto não se... Veja bem, por que as pessoas gostam de fazer trabalho dentro, gostam de fazer alguns sacrifícios dentro de cemitério? Porque são portais mais rápidos ao mundo inferior. Por que as pessoas gostam de fazer trabalho dentro de mata virgem? Porque são portais. Através da linha-lei, através destas linhas que existem, eles procuram entender qual é a parte do maior poder que existe ali. O maior acúmulo de energia. Não, eu gosto de andar com você porque eu sinto em você algo muito poderoso, mas já não gosto de andar com o René, porque o René é diferente. E existe espírito específico, por exemplo, o senhor comentou de mata virgem, que atua dentro? Sim, porque cada um está determinado para cuidar de um determinado lugar. Eles são hierárquicos, nós aqui não somos. Eles respeitam a hierarquia. Então, para cada lugar que você entra, eu já tive uma experiência de entrar num monte, determinado lugar do monte que eu fui, e eu dei de cara com um ser na porta do monte. Eu dei de cara com aquele ser. E ele não tinha um semblante bonito, não. Mas ele disse para mim assim: você pode passar, você pode atravessar. Mas o que estava comigo, ele disse: você não passa. Como que ele era, pastor? Bem, eu não vou nem falar. Melhor não. Não posso falar. E ele não autorizou quem estava contigo passar. Não autorizou. E não deixou. E não entrou. E bateu um medo naquela pessoa e ele queria entrar e não podia entrar e não podia. Ele teve que esperar. E eu vou fazer o quê? Então o mundo espiritual, ele é real. Mas para que você acesse o mundo espiritual, você precisa de conhecer e de você fazer todo aquele ritual. Mas por que o acesso ao portal, ao espiritual, a coisas profundas, é um caminho mais fácil para aquilo que é errado e com Deus é um sacrifício um pouco maior para alcançar? Sério. Porque a perda também é mais rápida. Quanto mais rápido você acessar, mais você se perde. Você clica aí no computador e você abre uma porta ou uma janela. E dentro dessa janela vai se abrindo outra janela. Cabe a você acessar ou não. Então, quanto mais você acessar, mais informação você tem. Mas a que custo é essas informações? E quando é para o caminho da palavra de Deus, ninguém quer acessar pela palavra. Querem visão, revelação, profecia, mas ir buscar onde deveria de buscar, ninguém quer. Que é o caminho mais curto. Exatamente. Ou o tal do pegar o atalho, né? O atalho. O jeitinho brasileiro. Eu ia falar exatamente isso. Então nós falamos das pirâmides. Acesso. Nós falamos das pirâmides, falamos dali da Torre de Babel, acesso. Nós podemos falar até mesmo do Vaticano, que são acessos. Aquilo ali, se você for pegar, o fundamento está em cima de um lugar. Geograficamente falando também. Então existe... Essas pessoas têm o conhecimento. Porque quem deu esse conhecimento sabia. Há muito tempo atrás eu ouvi dizer que Londrina tem uma chave que só tem em Londrina. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não sei. Sim. Mas agora o pastor falando, eu me recordo que em Londrina, no Paraná, existe uma chave para um certo tipo de avivamento que estava em Londrina. Sim. Só que ao mesmo tempo que era para o avivamento, também há uma concentração muito grande do outro lado ali que reconhece esse lugar dessa chave. Isso é muito louco, né, cara? E eu pergunto, vamos lá. E o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? Por que essa destruição toda do jeito que está ali?
portais que foram abertos. Não estou dizendo que as pessoas que estão sofrendo, quero que as pessoas me entendam o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de portais, de mundos espirituais, deram acesso. Deram acesso. Ó, eu não sei se você acompanhou, nem vou falar o nome, mas um dos assuntos mais comentados nesse mês foi um show que uma mulher fez aí no Rio de Janeiro. Sim. Que diz que foi uma abertura de portal. E é verdade isso? Sim, abriu. Tudo que você invoca, quando você invoca o nome do Senhor, ele não desce na casa? Sim. O mundo espiritual segue o mesmo planejamento, o mesmo plano. Ou seja, só não vê